Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ed Balatec. Eu estava aqui iniciando os meus trabalhos e resolvi dar uma olhada na câmera dos fundos da minha casa para ver se estava tudo certo, tudo ok com ela. Tá aqui, as imagens estão funcionando perfeitamente, só que identifiquei um problema nela, tá? Quando eu clico aqui em reprodução, que seria para ver as imagens que ficam salvas no cartão de memória, tá vazio, não tem nada, não tá gravando nada aqui nessa câmera. Provavelmente o cartão de memória rompeu, deve ser um cartão de memória de baixa qualidade, deve ser uma porcaria. E é isso que a gente vai descobrir hoje, tá? Então eu vejo diversas pessoas comentarem nos meus vídeos ali sobre essa questão de minha câmera não tá salvando. Quando eu clico para abrir a imagem não abre. E aí essas pessoas ficam indignadas porque acham que o aplicativo ICSE tá querendo que eles comprem um pacote de armazenamento e isso fica dificultando de utilizar com cartão de memória, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, olha só, eu tenho vários cartões de memória aqui. Se eu oferecesse uma escolha para você entre esse cartão aqui, que possui 128 GB de memória, você escolheria esse, ou esse cartão menor aqui de 64 GB de armazenamento interno? Se eu te desse essa opção, qual dos dois você escolheria? O de 128 ou o de 64? Se você escolheu o de 128, eu vou te falar, você foi enganado. Porque esse de 128 GB aqui possui apenas 8 GB de armazenamento interno. E os caras vendem como se fosse 128. Ele vai armazenando bem até completar os 8 GB de memória. Quando completou, começa a corromper todos os arquivos. Numa câmera de monitoramento, não funciona mais. E se eu utilizar, por exemplo, para gravar um vídeo na GoPro, eu vou me quebrar, cara. Porque ele vai salvar uns 2 arquivos, a partir do terceiro arquivo começa a corromper tudo e eu perdo horas de trabalho. Então assim, vamos lá na câmera, vamos tirar aquele cartão de memória. Eu vou testar junto com você para nós ver se o problema é de fato o cartão de memória. Se for, eu vou colocar um bom agora, para não ter mais esse tipo de problema, tá? Na minha câmera da frente eu estou utilizando um cartão de 128 GB de memória, cartão muito bom. Como eu troquei a câmera, provavelmente ela nem preencheu ainda aquele espaço todo de 128. A câmera da frente é aquela câmera de um modelo novo, ela possui 3 câmeras, então eu consigo cobrir toda a frente da casa tranquilamente. E aí eu coloquei aquele cartão de 128 GB nessa câmera. Ó, tá tudo salvo aqui, ó. E ela salva com áudio, hein? Aqui passou pro outro dia. Aqui tá o calendário, ó. Ela já gravou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias seguidos. E isso que ela possui 3 câmeras. Num cartão de 128 GB, ela já gravou 7 dias seguidos, sem parar. Ó, puxei dia 5. Olha aí, ó. Reproduz perfeitamente com áudio. Se tivesse alguém falando ali na frente do portão, sairia aqui também. Cara, essa câmera aqui tá superando as minhas expectativas, tá? Tá certo que ela é um pouquinho mais cara que as outras. Essa aqui é a que se movimenta, a de cima, ó. A do meio aqui eu deixei virada pra esquerda. E essa aqui eu deixei virada pra direita, pegando o portão. Ó o meu cachorrinho lá em cima, lá. Dá pra dar zoom aqui mesmo depois da gravação, o que é muito legal. Mas o foco hoje é a câmera dos fundos, tá? Vamos resolver esse BO. Obviamente que eu vou deixar na descrição aí os links de cartão de memória de qualidade, o link da câmera que eu vou mostrar agora lá nos fundos e o link da câmera nova, tá? Modelo novo, câmera, ó. Eu ainda vou fazer um vídeo, um review específico daquela câmera ali para mostrar que ela é top. Então a câmera que eu vou mexer é essa aqui. Não sei se através da GoPro dá pra ver ela se movimentando, tá? Tem muitos que me perguntam, Edmilson, eu posso deixar no tempo a minha câmera? Cara, deixa eu chegar mais perto. Essa câmera aqui eu já tenho ela há um bom tempo. E tipo, ela tá totalmente no tempo, ó. Pega sol, chuva, tudo que tem direito. E tá funcionando perfeitamente. Câmera dupla, câmera muito boa. Essa aqui é bem mais em conta do que a modelo novo que eu trouxe pra vocês. Link vai estar na descrição. Outra coisa que acontece às vezes, que as pessoas ficam preocupadas, que é um mau funcionamento, que não sei o que, dela se perder sozinha. Do nada ela começa a mudar a posição, começa a ir para outros cantos.
De vez em quando você tem que vir aqui limpar as lentes dela, tá? Porque às vezes um simples cisco que fica na lente dela, ela pode interpretar que é alguma coisa e tentar seguir aquele cisco e se perder, tá? Então por isso é importante manter limpo as lentes. Eu vou pedir câmera que tu se vire um pouquinho para cima para eu ter acesso ao cartão de memória. Vamos tirar ele aqui. Ui, quase caiu. Esse aqui é um cartãozinho de 32 GB, é um cartãozinho bem pequeno que eu coloquei nela. Era um quebra-galho que eu tinha ali. Geralmente é isso que acontece com as pessoas. Compram apenas a câmera e não compram o cartão de memória junto. Que eu recomendo comprar o cartão de memória junto, se não estourar os $50. Porque o vendedor sempre vai mandar um cartão 100% compatível com a câmera, que não vai corromper os teus arquivos de jeito nenhum. Então eu recomendo já pegar a câmera com o cartão de memória, tá? Mas na maioria das vezes acontece que nem eu fiz aqui. Peguei essa câmera sem o cartão de memória, eu tinha um cartãozinho sobrando ali e botei nela. Só que aí corre esse risco de corromper o cartão de memória, dar algum erro, alguma coisa. Eu vou verificar o que aconteceu com esse cartão de memória, vou ver se ele de fato tá com problema. Se não tiver com problema, eu vou formatar ele e vou colocar de volta na câmera. Na descrição vai ter também um adaptador desses aqui, de alta velocidade, 3.0, para você poder fazer os testes dos seus cartões de memória. Ele tem entrada para o micro SD e o SD normal, que é o grande aquele. Seria com o adaptador aqui, ó. Ele só lê um de cada vez, tá? Não adianta botar os dois. E vamos lá. Conectei aqui no meu computador. Vamos ver o que ele me diz que tá acontecendo com esse cartão. Ele tá lascado. Tá aqui ele, ó. Ó, corrompido. Não deixa nem abrir. E agora já disse que nem tá acessível. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse programa que eu tenho aqui. Tem vídeo aí no canal sobre esses programas de testar os seus cartões micro SD e resolver esses tipos de problema. Aqui ele já identificou meu cartão de memória, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é um teste nele para ver o que o programa me diz, se ele tá de fato corrompido, o que aconteceu com ele. Vamos ver o que esse programa me diz. O programa não tá conseguindo ler o cartão de memória para ver o estado que tá. Tá demorando muito aqui, ó, e eu não vou esperar esse tempo todo. Ó, deu erro. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir ele na pastinha e vou formatar aqui via Windows mesmo. Vou clicar com o direito em cima do cartão de memória, vou clicar em formatar, pode ser formatação rápida mesmo aqui, ó. Formatação rápida, iniciar. Ok. O Windows não conseguiu formatar o cartão, cara, para ver o estado que tá essa criatura. Não conseguiu, então eu vou direto tentar formatar com esse programa aqui para ver se resolve, para ver se eu salvo esse cartão de memória, porque eu tô achando que já era, hein? Tô achando que já era. Vou botar aqui exFAT, essa opção bem de baixo aqui, exFAT. Aqui em cima mantém essa primeira opção aqui mesmo. Aqui eu vou deixar o máximo, porque a princípio eu acho que toda a memória dele é utilizável, caso eu consiga recuperar. Então eu vou clicar aqui em preparar o pendrive, que no caso é o micro SD, né? Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa para não perder o cartão de memória. Esse programa aqui, ele é paulado. Vamos ver se a gente evita de perder um cartãozinho de memória de 32 GB, cara. Por que corrompeu dessa forma, eu não sei. A ponto de o próprio Windows não conseguir formatar. Levou um certo tempinho aqui, até dei um cortezinho. Porque tava levando muito tempo para ver o que acontecia aqui. E deu um erro, tá? Deu um erro para verificar se o sistema atribuiu uma letra nesse disco. Tem a letra E atribuída ali, ó. Só que, meu amigo, esse cartão de memória aqui, tô achando que foi pro beleléu, hein? Então eu vou deixar quieto esse cartãozinho, tá? Não tem muito o que fazer com ele. Talvez eu até tente em off um jeito de recuperar ele. Se eu achar um jeito, eu vou trazer vídeo aqui no canal também. Mas eu preciso daquela câmera registrando todas as imagens. Então eu vou colocar um cartão desses aqui naquela câmera lá. São 64 GB. Na verdade, sabe qual que é a minha vontade?
eu acho que é o que eu vou fazer. Eu vou colocar um cartão desses que eu recuperei, que falava que era 128 GB, e eu recuperei ele deixando com que ele realmente consegue armazenar, que são 8 GB de memória, tá? E eu vou deixar o link na descrição para você assistir como é que faz para recuperar a memória do cartão e você não perder ele. Porque afinal de contas eu paguei R$16 em cada cartão desse aqui, o que já era de se desconfiar, né? R$16 um cartão de 128 GB. Então eu paguei R$16 por 8 GB. Só que se você não fizer a recuperação dele através desses programas que eu estava mostrando aqui, você não consegue reaproveitar o cartão. Então você precisa otimizar esse cartão para os 8 GB que ele realmente oferece, tá? Então eu vou testar na câmera. Eu vou ver se dá certo. Começou a dar uma garoa. Ô, câmerazinha, eu preciso botar um cartãozinho em ti, tá? Então tu te orienta. Não consigo enxergar ali embaixo, tem que mudar a posição da escada. Para de me olhar, câmera. Para, tô ficando com vergonha. Aqui, lá tá o buraco. Vamos meter aqui, ó. Tentar não molhar com a chuva o cartão de memória. Aí, ó. Temos cartão de memória na câmera. Vamos lacrar bem aqui. Ó, pode ver que tá chovendo. E ela tá aí na chuva. Pega sol, chuva, sereno. Tudo que tem direito e tá funcionando. E ela continua me olhando. Essa câmerazinha aqui, ó, vai por mim. Ela é barata e é muito boa, tá? Vai por mim. Essa é uma baita recomendação pra quem não quer pagar 300 naquela mais top lá. Bom, vamos abrir ela aqui no celular pra ver o que acontece. Ó, a câmerazinha tá funcionando perfeitamente. Os cachorrinhos passando lá. Fiz tudo o que tinha que fazer com ela ligada, sem desligar. Ó, ela voltando pro ponto fixo que eu defini. Ela nunca se perde. É aquela questão que eu falei, tem que cuidar com a sujeira na lente, tá? Eu resolvi fazer uma coisa aqui. Eu vou clicar na engrenagemzinha das configurações da câmera sobre o dispositivo aqui embaixo. Aí eu desço aqui para baixo e vou na opção aqui reiniciar o dispositivo. Vou clicar aqui. Ok. Aí ela vai reiniciar lá. Daqui um pouco eu escuto a voz dela lá. E aí vamos ver o que ela vai identificar de memória nesse cartão aqui. Porque talvez eu nem perda muito tempo daí, né? Ó, ela tá falando lá, reiniciando o sistema. Conectado ao roteador com sucesso, segundo ela. Vamos ver se ela abriu. Tá aí, ó, funcionando. Se dá uma queda de luz, é isso que ela faz, tá? Ela desconecta e depois conecta de novo. Automaticamente, não precisa fazer nada. Reprodução, nada gravado ainda, tá? Isso me deixa um pouco preocupado com esse cartão de memória. Por isso que talvez eu não queira perder muito tempo com ele, porque eu sei que já era um cartão comprometido. Então talvez vai servir só para botar umas músicas nele ali. Uns vídeos, alguma coisa. Daí a gente vai aqui em gerenciamento de armazenamento. Erro no cartão SD. Ó. Aquele cartãozinho não presta também, cara. Não serve pra câmera. Então, assim, ó, bati o martelo. Cartão recuperado também não serve pra câmera de monitoramento, tá? Nem perde seu tempo aí. Por isso que é bom ir fazendo os testes e já ir mostrando. Cartão recuperado não presta pra essas câmeras de monitoramento. Então tá aqui um cartão zerado de 64 GB e é o que eu vou colocar nela lá. Esse aqui eu tenho certeza absoluta que funciona. Já fiz todos os testes necessários com esse cartão de memória. Mas eu queria tirar essa dúvida, esse cartão recuperado funcionaria na câmera. Ele não funciona. Inclusive ele tá quente. Chegou a esquentar ali dentro da câmera. Que daí ela fica tentando armazenar, né? E querendo ou não, ela trabalha muito a memória do cartão. Por isso que não pode ser qualquer porcaria. Para quieta. Pronto. Conectado. Por enquanto não precisou formatar ela, tá? Tô fazendo tudo que tem que fazer com ela conectada na tomada e tudo mais. Não formatei. Fazendo tudo com ela em funcionamento. Vamos ver se ela identificou alguma coisa já ali de memória. Vamos abrir ela aqui. Tá? Questão de reprodução. Olha aí, ó.
Já começou a salvar imagens, ó, imediatamente. O outro cartão já não tinha salvo nada. Deixa eu voltar aqui a filmagem, a gravação. Ó, eu mexendo com a escada ali, ó. Já ficou registrado, ó. Ó ela me seguindo. Olha aí, ó. O cartão tem que ser top. Top. Não pode ser cartão meia boca para câmera de monitoramento, tá? Vamos ver o que ela identificou nas configurações. Configurações, gerenciamento de armazenamento. Tá aqui, ó. Ela já me deu certinho a capacidade do cartão de memória ali, ó. 59.48. Porque o cartão de memória nunca vai ser usado 100% da memória, né? É sempre um pouco destinado aos drivers dele, para fazer o trabalho, né? Tem que ter uma memória disponível ali para ele conseguir trabalhar esse armazenamento. Então, tá aí, cara. Tá aí. O cartãozinho de memória perfeito agora, funcionando 100%. Eu nem vou perder tempo com aquele de 32 GB, não. Não vou perder tempo. Vou de novo aqui na reprodução. Tá ali. Registrando tudo que tem que ser registrado perfeitamente. Bati o martelo, realmente. Se você foi enganado, comprou um cartão de memória falso, não vai adiantar recuperar pensando que você vai conseguir usar ele na câmera de monitoramento, porque não vai ser possível, tá? Não vai funcionar. Então aqui eu tenho um bom, ainda tenho mais um desses que eu acabei de colocar na câmera, e tenho 2 desses porcaria aqui de 8 GB, que o máximo que vai dar vai ser para botar umas músicas dentro dele. Para coisas mais pesadas, como gravar vídeos com uma GoPro, colocar numa câmera de monitoramento, colocar num celular, aí, meu amigo, é para correr risco, entendeu? Daí não vale a pena. Tudo que você precisa vai estar na descrição, tá? O link dos produtos do cartão de memória de alta qualidade vai estar aí na descrição, do adaptador para você colocar no computador, o link das câmeras e o link dos vídeos que eu ensino a como recuperar cartão de memória, como você constatar que é um cartão de memória falso e abrir disputa contra o comerciante que você adquiriu. Então tá tudo na descrição, tá tudo no comentário fixado aí. Pode ficar bem tranquilo, bem descansado, que a partir de agora suas câmeras vão começar a registrar tudo perfeitamente. E tira isso da cabeça, não é o aplicativo querendo forçar você a comprar um plano. Faz muitos anos que eu estou utilizando esse aplicativo e nunca adquiri plano nenhum. Sempre utilizando ela manual, com os cartãozinhos de memória ali dentro. Claro, com esse cuidado todo. Agora foi me dar um problema nesse cartão. Fazia tempo que eu estava utilizando ele, mas acabou corrompendo agora com o tempo. Então já fiz a substituição, já trouxe o vídeo aqui para deixar bem claro como é que funciona essa questão de armazenamento. E espero que eu tenha ajudado. Se o vídeo serviu para você, eu peço que você deixe um like no vídeo, compartilhe com os amigos que estão precisando colocar câmeras de monitoramento na sua casa, porque hoje em dia você tem que estar um passo à frente da malandragem, não adianta. Então compartilhe com seus amigos, seus familiares aí, para eles se protegerem também. Porque aqui no canal tem tudo muito bem explicado, como configurar, como instalar, passo a passo, tem tudo. Pode procurar nos vídeos aí que você vai estar bem servido, tá? Eu vou indo nessa, eu vou deixar aqui no final do vídeo recomendado a playlist completa, desde quando eu comecei a trazer as primeiras câmeras até atualmente, para você maratonar. Isso ali tem gente que cobra para passar todas as informações que eu passei ali. Eu não fiz isso, eu não tô cobrando. Tá de graça, tá aí disponível para você, você vai ficar perito em câmeras de monitoramento, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo. É nóis!